responsável pela gerência de medicamentos da Visa Estadual, gerência técnica de medicamentos, coordenadoria estadual de vigilância sanitária, Diretoria Geral de Vigilância em Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o senhor Adam Adame. Obrigado. Desejar uma boa tarde a todos. Obrigado pela acolhida e toda a estrutura, todo o apoio aqui da Escola de Saúde Pública. Vamos iniciar, então, com esse tema, né, que a gente está diante de um problema atual de desabastecimento de medicamentos, de notificações de receita, aliás, né? E aí a gente, diante dessa situação, a gente pretende abordar, tanto explicar, né? Uma web-aula voltada para as vigilâncias sanitárias dos municípios de Mato Grosso do Sul, no sentido de explicar a situação atual do problema, um problema temporário, que a gente espera se resolver, solucionar nos próximos 30 dias, que é desabastecimento de receituários amarelos, de medicamentos entorpecentes da lista A, e a proposta nossa para contornar ou minimizar os problemas advindos da falta desse receituário é a padronização de um receituário de emergência, do qual a gente vai apresentar como uma solução temporária para essa situação que a gente vem enfrentando. Então, inicialmente, eu vou aproveitar a oportunidade, né, cumprimentando aí os colegas, coordenadores, gestores, dirigentes, né, de vigilância sanitária dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, e dos colegas, né, que executam as ações, fiscalizam, né, medicamentos, farmácias e drogarias, e ao mesmo tempo os técnicos que fazem o controle e o fornecimento, a entrega, a dispensação das receitas, dos receituários ou da numeração de receituários, né, nas vigilâncias dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Rapidamente vou fazer uma revisão para lembrar dos receituários, né? E aí vou fazer os destaques necessários e o enfoque, né, que é em relação ao receituário A ou notificação de receita A, que é o medicamento, o receituário do qual a gente está em situação de desabastecimento e a gente interrompeu o fornecimento que ocorria para os municípios, né, para os médicos e para os municípios. E eu vou já fazer o contexto e explicar a situação que a gente encontra no momento, né? Então, considerando que a gente passa, né, por um momento de desabastecimento temporário do receituário A, qual a confecção, o controle, o fornecimento, a distribuição dele para os municípios, ele é exclusivo, né, ele está sob responsabilidade, sob encargo da Vigilância Sanitária Estadual, passa exatamente pela minha gerência, né, gerência de medicamentos e produtos, que fica dentro da Vigilância Sanitária Estadual. A gente passa por um atraso no processo de licitação, que foi iniciado em agosto de 2022, né, e essa licitação a gente abre periodicamente, aí em torno de 24 meses, a cada 2 anos a gente abre processo de licitação exatamente para contratar serviços gráficos, com base no termo de referência, que foi muito cuidadosamente descrito, né, pormenorizado, através de um termo de referência, um TR, desse receituário, desse talão de receituário, a gente fornece, abastece os municípios. E é exatamente esse processo de contratação de gráfico houve um atraso, né, mas eu vou situar exatamente a situação que a gente enfrenta hoje, que ele já tem uma gráfica vencedora do certame, já tem uma gráfica que venceu o processo de licitação e que já assinou o contrato, né, que já tem nota de empenho, né, e aí a gente agora está com a gráfica, que ela tem um prazo legal de 30 dias, né, para nos entregar ou o lote todo, né, ou uma remessa parcial dos receituários do que a gente vai tratar hoje, né? E até essa entrega, até o abastecimento regular desses medicamentos para os municípios, para os médicos do Mato Grosso do Sul, a gente está trazendo a estratégia
da utilização de um receituário provisório, de maneira precária, né? Temporário, uma solução temporária, que a gente está chamando de notificação de receita, receituário emergencial para o Estado, disso que a gente vai tratar hoje. Então, antes disso, fazer uma rápida revisão, aproveitar a oportunidade de fazer uma rápida revisão, tanto do receituário A, como dos principais receituários que a vigilância trabalha no dia a dia, né? Eu começo falando da diferença de receita médica e da notificação de receita, né? Então, receita médica é a receita comum, tradicional, que o médico emite no seu consultório, né? Tanto de próprio punho, de maneira manuscrita, ou ele imprime, né? Faz uma impressão, receituário médico comum, geralmente papel, receita branca, né? Sulfite, de maneira manuscrita ou impressa que o médico emite. E existe a notificação de receita. A gente tem aí pelo menos 3 tipos de notificação de receita, né? Notificação de receita A, notificação de receita B, notificação de receita de retinóides, né? E notificação de receita de talidomida. Então a gente vai falar com mais propriedade, de maneira concentrada, com enfoque sobre receituário A, ou notificação de receita A, ou receituário amarelo. Rapidamente eu vou passar, só para título de revisão, notificação de receita B, ou receituário azul, né? Só para a gente passar a título de revisão. E lembrando que muitas vezes o médico é obrigado a emitir as duas, né? No caso de receituário A, receituário amarelo, a legislação também cobra, exige do médico, nem sempre isso ocorre, né? Que ele também emita junto uma receituária médica, que é um receituário branco, para acompanhar a notificação de receita. Isso é fundamental e importante quando o paciente vai fazer viagem internacional e vai levar consigo uma quantidade significativa de medicamentos. Para embarque internacional é uma coisa importante. Muitos pacientes, inclusive, tiram cópia, fotocópia, reproduzem a notificação de receita A, porque ela ficou retida na farmácia, mas ele registra, tira uma foto ou pede uma cópia, e ele junto ele tem que ter uma receita médica branca, né? Sobretudo para casos de embarque, viagem internacional, em casos que a notificação de receita ela é de fora do Mato Grosso do Sul, então o paciente tem que solicitar para o médico também uma receita médica branca para acompanhar a sua notificação de receita. Quando a notificação de receita ela foi emitida no médico, no consultório, no centro médico, fora do Mato Grosso do Sul. Também isso é importante para que ele não tenha nenhum dissabor, nenhum prejuízo para aviar numa farmácia e drogaria de Mato Grosso do Sul quando a notificação de receita A é emitida fora do estado. Só rápida uma revisão, isso aqui é quase uma abordagem universitária, né? Sob o ponto de vista de boas práticas de prescrição, né? Se exige que a receita médica tenha alguns elementos, ditos obrigatórios ou essenciais, né? E há também casos de elementos facultativos ou dados complementares. Dados obrigatórios ou essenciais em qualquer receituário, notificação de receita, ou uma receita médica, um receituário comum, são dados que incluem dados do prescritor, dados do médico, do cirurgião dentista, como nome completo e número do conselho profissional. Muitas vezes, se a prescrição ocorre no consultório, que é uma clínica, um ambulatório, um centro de especialidades médicas, né? Muitas vezes o próprio receituário traz esses elementos, ou seja, o nome do hospital, o nome da clínica, o nome da unidade de saúde. Lembrando que sempre nome e endereço completo do local onde ocorre a consulta é considerado, sim, um dado obrigatório ou essencial. Existem outros dados também considerados obrigatórios ou essenciais em relação ao paciente, né, a qual aquela receita se destina, né? Então, nome completo do paciente e o endereço do paciente. Em alguns casos, prescrição de antibiótico, prescrição de pediatria de criança, também é um dado importante, não obrigatório, mas um dado importante, a idade e o sexo do paciente, né? E, além disso, o peso do paciente, principalmente quando se tratar de prescrição pediátrica, para prescrição de medicamentos para crianças de 0 a 12 anos. Um dado importante é o peso do paciente, no caso da pediatria.
Outros dados também importantíssimos, o farmacêutico, a farmácia não consegue nem aviar a receita, é em relação aos dados do medicamento, né? Então, o nome do medicamento, o nome comercial, o nome do princípio ativo, né? Da DCB, nome genérico do produto. Quando o médico prescreve sob o nome do princípio ativo, abre uma janela de oportunidades para que aquela receita possa atender tanto medicamentos industrializados, nomes comerciais, quanto medicamento genérico. A gente sabe que o medicamento genérico, muitas vezes é uma opção mais barata, mais em conta, né? Em relação ao nome de marca do medicamento prescrito. Muitas vezes tem um preço maior, por N razões, uma delas é a despesa da indústria, do laboratório fabricante, com propaganda e visitação médica. Quando o médico prescreve o nome do princípio ativo da DCB, é algo, inclusive, que é obrigatório nas prescrições no âmbito do SUS, né? Consultório de UBS, de ESF. Há uma recomendação clara do Ministério da Saúde que o médico tem que prescrever sob DCB, né? Denominação comum genérica, denominação comum que é o nome do princípio ativo do medicamento, né? Isso facilita, inclusive, o trabalho do farmacêutico, o trabalho da farmácia no momento do aviamento da dispensação. Então, o nome do medicamento, o nome da droga é fundamental, dado obrigatório, acompanhado da forma farmacêutica, cápsula, comprimido, líquido, xarope, né? Outras, né? E a concentração do medicamento, né? Então, por exemplo, uma prescrição de um medicamento controlado, psicotrópico, né? Um fenobarbital de 50 miligramas, né? Comprimido, é o exemplo da prescrição mais adequada se for uma farmácia do âmbito SUS, né? Farmácias públicas, né? A rede privada, o médico pode prescrever pela sua preferência e confiança, né? Por nomes fantasias, nomes comerciais, nomes de marca, né? Então, um exemplo, Gardenal, 50 miligramas comprimido. Se fosse na rede pública de saúde, a recomendação é princípio ativo, né? No caso, fenobarbital, 50 miligramas comprimido. Outros dados importantes também é a quantidade, né? O médico tem que pensar na posologia, no tempo de tratamento, na duração mínima, né? Muitas vezes ele prescreve para 30 dias, no caso de antibiótico, ele prescreve para 7 dias ou 10 dias, né? Até alguns antibióticos que ele pode prescrever para 5, que é o tratamento mínimo usual, né? Ou para 30 dias ou quantidades menores, no caso de antimicrobianos, né? Para 7 ou 10 dias, né? E lembrando que ele pode prescrever também por quantidade maior, né? Ele pode prescrever, inclusive, com a pandemia, houve um aumento da quantidade, né? Que ele pode prescrever para quantidades de em torno de 90 dias, né? Para medicamentos da lista B e C, medicamentos com quantidade para 6 meses, né? 180 dias, e medicamentos para 90 dias, 3 meses, medicamentos da lista A, que é exatamente o enfoque dessa web-aula de hoje. Também é possível o médico colocar orientações para o paciente, né? Dieta, hora de usar, retorno à unidade de saúde, isso ele deve fazer a rigor no verso da receita. Além disso, fundamental, senão a receita de medicamento controlado não vai ser aviada. É a sua assinatura, através de carimbo, nome completo ou carimbo, né? Um dos dois. Ou ele tem nome completo, por extenso, ou colocado através de carimbo ou através de impressão prévia, né? Onde ele imprime no computador do consultório. E data. Então, todas as receitas têm que ter nome do prescritor, data e assinatura. Senão elas não podem ser aviadas, realmente, porque vão faltar elementos ditos essenciais ou obrigatórios. Dados facultativos, como eu falei, a rigor no verso da receita, né? Detalhes de repouso, dieta, retornos, né? E muitas vezes o verso da receita é um local de preenchimento da farmácia. No momento do aviamento da receita, a farmácia, o farmacêutico vão preencher os dados do comprador do medicamento, de quem retira o medicamento no verso da receita, tanto no público quanto na farmácia privada. A gente tem a rigor no Brasil cerca de 7, 8 tipos de receita, né? Para grupos especiais ou para listas de medicamentos, né? Então, o nosso enfoque aqui é falar de pelo menos o receituário A, que é o que está em escassez ou falta, desabastecimento, e a gente também dá uma pincelada, a título de revisão, e fala da notificação de receita B e da receita branca em 2 vias carbonadas, né? Então, lembrando que a gente tem esses vários tipos de receita, e
indicados, né, ou exigidos, conforme a lista de medicamentos da qual o médico vai prescrever, da qual a lista de o medicamento vai estar presente na receita, né? Então, não posso o medicamento da lista B, um benzodiazepine, né, ser prescrito no receituário amarelo, né? Eu não posso um medicamento de receita B ser prescrito em receituário branco comum, né? Então, cada padronização de receita se vincula a um grupo, a uma lista de medicamentos, né? Inclusive, hoje, como estratégia para enfrentar o problema da falta de receituários A, de notificação de receita A, como estratégia, né, inclusive para a gente não cercear os exercícios da medicina e da prática médica, não prejudicar a prática médica, sobretudo nesse grupo mais especializado de medicamentos da lista A, né, que envolvem especialidades médicas como neurologia, psiquiatria, pediatria, nutrologia, endocrinologia. Essas especialidades médicas usam muito o receituário. Como ele está em falta, a gente está apresentando uma proposta, né, uma maneira de contornar isso, que é um receituário de emergência, que é um receituário de controle especial, padronizado, específico, né, que a gente vai apresentar aqui hoje, como estratégia para substituir temporariamente o receituário amarelo ou a notificação de receitado. Bom, lembrando que existe já na legislação e na portaria, que regulamenta os medicamentos controlados, a figura, né, do receituário de emergência a ser emitido em situações e contextos ditos especiais, né? Especiais tanto para o prescritor, o médico, muitas vezes ele está de férias, ele está fora do consultório, ele está participando, está num estádio, né? E ele tem que prestar assistência médica, prestar um socorro, né? Então, nessa circunstância, é possível lançar a mão de um receituário de emergência, um receituário emitido em condições emergenciais ou especiais, né? Como a legislação bem diz, que em caso de emergência poderá ser emitida, né, e aviada uma receita de emergência em substituição a uma notificação de receita em papel não oficial, né, que é o receituário amarelo ou azul, devendo conter obrigatoriamente o diagnóstico, né, do paciente, ou CID, Classificação Internacional da Doença, a justificativa do caráter emergencial da qual aquela receita foi emitida, aquela receita nasceu, né? Data, assinatura e nome do prescritor e número do conselho de classe, né? E essa receita pode ser emitida e a farmácia que atender essa receita, além de vai reter a receita, obviamente, e tem 72 horas de prazo, tem, né, para apresentá-la para a vigilância sanitária local, para um visto, um carimbo e um visto no verso da receita, a gente chama de dar visto, né, para casos de receitas emitidas dessa maneira, receitas ditas emergenciais. Com base nessa previsão legal, ou inspirado nessa previsão legal do receituário emitido em caso de emergência, é que a gente optou e padronizou um receituário de emergência em substituição ao receituário amarelo, que está em falta, né? E que a gente espera que em 30 dias, em torno desse prazo, isso será superado e solucionado. Lembrando que a portaria, né, 344 de medicamentos entorpecentes psicotrópicos trabalha com listas, né? Então, para cada lista é necessário um determinado receituário, né? Então, lista A, eu tenho um receituário chamado notificação de receita A, né? Receituário amarelo de notificação de receita A. Indicado para medicamentos da lista A, com destaque para derivados da morfina e os derivados da morfina, né, como a dolantina, a petidina, a oxicodona e a fentanila. Usados tanto em âmbito hospitalar como também em âmbito ambulatorial, que se faz uso, a farmácia da drogaria somente vai dispensar o medicamento mediante a apresentação e retenção da receita, chamada notificação de receita A. A2, né, a lista A
são 3 listas, lista 1, a 2 e a 3, também são derivados da morfina, né? Destaque para a codeína e outros medicamentos, né? Que, inclusive, esses que têm asterisco, são medicamentos que já estão autorizados pela Anvisa a serem prescritos em receita branca, né? Então, o que a gente está dizendo aqui hoje não atinge esses medicamentos com asterisco, como o codeína e tramadol, né? Já que eles podem ser prescritos em receita branca e independem de receita A para a sua prescrição. Lista 3, também derivados da anfetamina, né? Com destaque para a própria anfetamina, a metilfenidato, que é a Ritalina, e a lisdefetamina, que é o Venvance. Eu vou falar um pouquinho desses 2 medicamentos, que eles são lista 3, então, portanto, são exigidos que sejam prescritos, né, em receituário A, que no momento está em falta, né, lamentavelmente em falta. Já vou explicitar os motivos. E aí, inclusive, é uma das justificativas para os receituários, que a gente faz a confecção aí a cada período, né? Abrimos a licitação, edital, fazemos a contratação de uma gráfica, a gráfica nos emite essa tiragem de 10 mil talonários, né? A gente abastece os municípios aí por um período confortável, que era um período de 3 anos, né? E agora esse período cada vez vai se estreitando mais. Por quê? Em razão da superprescrição, inclusive, aumento de consumo, né? Por vários motivos, eu não quero, nessa web aula, esgotar os motivos, isso é objeto de pesquisa, né? Em várias frentes de saúde pública, de neuropsiquiatria, né? De perfil, de hábitos de consumo da população brasileira, né? A gente está tendo uma superprescrição, uma busca desenfreada, né? Por esses medicamentos e, obviamente, os receituários que nós fornecemos, né, que o poder público fornece, obviamente eles se esgotam numa velocidade muito mais rápida do que a própria reposição mesmo, né? Como eu dizia, a gente fazia uma tiragem de 10 mil talonários, dava para 3 anos, né? Um conforto. E agora a gente faz a mesma tiragem, agora aumentamos a tiragem para 15 mil, e nós sabemos que eles vão ser consumidos no tempo mais rápido do que seria o normal usual, né? Por quê? Porque a gente tem bastante procura, né, da população por esses medicamentos, né? Falar um pouquinho da Ritalina, né, explicando até por que a gente ficou sem receituário. Ficamos sem receituário porque houve realmente uma explosão de consumo, né? Superprescrição, tanto de medicamentos da lista 3, contendo Ritalina, e o Venvance, né? Então, há realmente uma superprescrição, há um aumento em todos os estados da federação buscando esses medicamentos, e a população busca mesmo, os médicos acabam atendendo esse anseio, até porque há também um certo perfil de consumo, busca de medicamentos para as suas indicações, né? Então, são derivados anfetamínicos, da lista 3, em que são exigidos receituário A, né? Então, eu destaco apenas para a Ritalina e para o Venvance, falando da Ritalina, que há algumas pesquisas indicando um aumento de 930%, quase 1000%, nos últimos 10 anos no Brasil. Há uma pesquisa nessa linha. São medicamentos, lista A, A3, tarja preta, de retenção obrigatória do receituário A. Isso explica, em parte, inclusive, o consumo que houve muito alto no segundo semestre do ano passado dos estoques, né, de receituário A, tanto dos estoques estaduais como dos estoques nas vigilâncias municipais. Também o grande consumo de Venvance, que é a lista 3, que exige receituário A, há pesquisas indicando um aumento aí de 6 mil, quase 6.000% em 8, 9 anos, se comparando a número de caixas dispensadas no ano de 2011 e no ano de 2019, sem a gente ainda ter os dados atualizados pós-pandemia, né, em 2022, e
no primeiro mês de janeiro de 2023. Que também é uma reportagem, né, foi publicada no portal R7, falando do consumo dos 2 medicamentos, que são A3, que exigem receituário A, né, consumo enorme, né, a Ritalina, descoberta em 54, entrou no Brasil, né, em 98, e a gente teve um aumento também expressivo. Se a gente olhar a última década, um aumento em 8 anos de 166% de caixas vendidas, caixas dispensadas em farmácia e drogaria, e quando a gente compara e faz em paralelo com o Venvance, que é um medicamento mais novo, né? O Venvance registrado na Anvisa em julho de 2010, né? Medicamento mais recente, ambos têm aproximadamente a mesma linha, a mesma indicação terapêutica, né? Transtorno de déficit de atenção, né? E no caso do Venvance, compulsão alimentar, né? Também utilizado, prescrito, também como para redução de peso corporal, né? Coadjuvante no tratamento da obesidade, né? E, obviamente, pacientes que não têm necessidade, né? Que poderia perder peso mudando de hábito de vida, com dieta hipocalórica e low carb, né? Teriam seus benefícios, né? Mas, obviamente, até por perfil de consumo, são medicamentos mais caros, também pessoas com poder aquisitivo optam também por consumir o medicamento. O medicamento realmente auxilia bastante, né? Como muito semelhante ao inibidor do apetite, né? Mas com indicações bem específicas, né? Para o déficit de atenção e hiperatividade, com crianças de mais de 6 anos de idade, crianças e adultos, né? E também adultos com transtorno de compulsão alimentar, né? E medicamentos que vão ajudar bastante no controle da compulsão, né? E do apetite, né? Como moderadores do apetite também, né? Mas um aumento enorme nos últimos anos, né? Tem ocasionado tanto a falta do medicamento em farmácias e drogarias, quanto a falta, o consumo, né? Dos receituários, né? Que são confeccionados pela Secretaria Estadual de Saúde e distribuídos, fornecidos pelos municípios, né? Então, isso também explica o aumento de consumo e o nosso estoque se esgotou muito rapidamente no segundo semestre de 2022 e não deu tempo, inclusive, do reabastecimento, da reposição de estoque através de um processo licitatório. Aqui, como eu já vinha mostrando, o paralelo de consumo. Então, hoje a gente pode dizer uma explosão de consumo, de prescrição, né? De vendas de caixas de medicamentos do Venvance na última década no Brasil, explicado por números e por fonte confiável, né? Através de dados de dispensação em farmácias e drogarias da rede privada, que foi o SNGPC, dados de 2020. Falando da notificação de receita, a nossa notificação está em falta, notificação de receita A, o NRA, né? Está em falta, absolutamente muito padronizada em termos de dimensões. A nossa tem uma marca d'água, o modelo de Mato Grosso tem alguns elementos de segurança, como a marca d'água, escrito do Ministério da Saúde, né? O talão tem 10 lâminas, nosso talão. Se vocês olharem da portaria, né? Da portaria estipula um talão com 20 lâminas, o nosso talão com 10. A gente entende que é uma medida inteligente que otimiza o estoque, a gente abastece bem os pequenos e os grandes prescritores, os especialistas e os não especialistas, né, que tem uma prescrição muito eventual, né? Então, se a gente tivesse tudo com 20, a gente teria muita receita retida, né, com médicos que prescrevem em baixa frequência, né? Então, o receituário nosso, que tem 10 lâminas, ele otimiza os estoques estaduais e municipais, estadual e municipal. Então, listar algumas regrinhas para a gente lembrar, né? O receituário indicava medicamentos da lista 1, 2 e a 3, com destaque para 1 e a 2, vale em todo o território nacional, porém, né, quando o Mato Grosso do Sul havia uma receita emitida fora, a farmácia que vendeu é obrigada a apresentar para a vigilância local em 72 horas, né, para uma verificação e um visto. Também tem dimensões padronizadas, né, já que a gente manda confeccionar em gráfica,
tem todo um termo de referência e bastante especificado. Ele pode conter quantidade apenas uma droga, né, por receita, e quantidade de 18 ampolas, né, ou quantidade, no caso de comprimidos e líquidos orais, né, quantidade para 90 dias de tratamento. Né, isso foi ampliado durante a pandemia. Além disso, acima dessas quantidades, existe a previsão legal de o médico emitir uma receita ou uma carta com as justificativas, né, para que a farmácia possa aviar em quantidade superior a de 90 dias. Receita azul, rapidamente, que não é o nosso foco, né, inclusive havia no começo a ideia da gente autorizar o uso do receituário azul para medicamentos da lista A, né, já que a receita amarela estava em falta, mas isso não ocorreu. Só o receituário azul, que tem essas dimensões, essa metragem, essas dimensões, né? É uma recomendação, não há algo taxado em norma, é uma recomendação que ela tem 20/8, mas é apenas a título de revisão. O receituário azul existe, esse não está em falta porque ele é confeccionado ou pelo próprio município, ou pelo próprio médico, ou pela própria clínica ou consultório médico. É emitido às expensas do prescritor, né, da unidade de saúde, seja pública e privada, ou a própria Secretaria de Saúde tem autonomia para emitir em gráfica. A gente tem também o receituário B2, né, que é o receituário exclusivamente para a lista B2, são os inibidores, emagrecedores, inibidores ou moderadores do apetite. Esse também não está em falta, obviamente ele é fornecido ele é impresso pelo próprio prescritor, mediante autorização da vigilância. A vigilância fornece o quê? Tanto no receituário B1 como no receituário B2, né? A vigilância emite uma autorização, a numeração do modelo, né? E aí cada prescritor, médico, prescritor ou consultório, ou clínica médica, ou unidade de saúde, faz a confecção gráfica em quantidades aí para 3 meses, 6 meses, conforme aquilo que ela solicitou, né, conforme o que a vigilância autorizou. Não é um enfoque, já que são receituários que não são fornecidos pelo poder público, né, não são fornecidos pela autoridade estadual, então cada prescritor ou cada município tem autonomia para fazer a sua confecção em gráfica. A gente também tem o receituário branco, do receituário de controle especial. Estou mostrando ele apenas porque a gente se inspirou nele para o modelo do receituário de emergência, né? Então, o receituário de emergência, que nós vamos estar autorizando agora, em substituição ao receituário amarelo, ele se assemelha em muito ao receituário de controle especial, emitido em 2 vias, né? E ele inspirou, ele assemelha-se ao receituário de emergência que nós vamos estar apresentando aqui. Vamos falar um pouco do desabastecimento que a gente está enfrentando, né? E tentando mitigar os efeitos e suas consequências. A gente abriu um processo de licitação, como eu vim dizendo, a gente teve uma explosão de solicitações de receituário A pelos médicos, né? Que atuam nessas áreas, sobretudo relacionados para essas doenças, né, como déficit de atenção e hiperatividade e manejo, tratamento de compulsão alimentar, com medicamentos que vão auxiliar no controle da compulsão e na redução de peso, né, são os medicamentos da lista 3, com destaque para a Ritalina e o Venvance. Houve uma explosão de consumo, né, no segundo semestre de 2022, a gente vinha abrindo o processo em paralelo e com conforto para reposição de estoque, isso não deu tempo, né? A gente também teve um fim de mandato, né? Uma transição de governo estadual, da qual o processo foi aberto em 19 de agosto de 2022, ele não teve tempo hábil de ser concluído até dezembro de 2022, houve o pregão eletrônico, né? Mas o processo foi ser concluído em janeiro de 23, né? E a gente tomou todos os cuidados, vem acompanhando diariamente, fizemos inclusive reunião com a gráfica que venceu, né, a licitação, a gráfica assinou o contrato e tem prazo legal agora 30 dias para nos fornecer, nos entregar o material gráfico, que é o talão ou talonário
amarelo, né, de notificação de receitado. Então, até a normalização de estoque, a gente não pode nem prejudicar, né, a atividade dos médicos, né, nem prejudicar os pacientes, né, diante da ausência, da disponibilidade dos receituários amarelos, né, dos talões de NRA. Então, ficou decidido de maneira emergencial estratégica, visando não prejudicar, sobretudo, pacientes, a autorização em nível estadual, né, de um receituário de emergência para substituir o receituário amarelo, emitido em 2 vias, impresso por cada vigilância municipal, né, para atendimento dos médicos que já têm cadastro, já são prescritores de notificação de receitado. Então, um pouco do resumo das medidas emergenciais que foram adotadas, né? A gente está diante de um problema, que era a falta, o estoque vinha se esgotando, né, de dezembro para janeiro, se esgotou já na primeira quinzena de janeiro. A padronização, a criação, inclusive em discussão e com contribuição da Vigilância Sanitária de Campo Grande, que é o município que mais utiliza receituários amarelos, depois vem Dourados, Três Lagoas, os municípios maiores, de maior de grande porte, né? Que eu tenho tanto mais médicos naquele município, como mais especialistas naquele município, né? Fazendo uso, emitindo receituários receituários amarelo ao longo das consultas médicas, né? Durante o dia de trabalho. Então, foram municípios que se esgotaram primeiro, como Campo Grande e Dourados, e aí, mediante até padronização, um consenso que a gente fez da equipe técnica, ou com a contribuição, inclusive, da Vigilância Sanitária de Campo Grande, a gente criou, inspirado no receituário branco de controle especial, com previsão da portaria 344, o receituário de emergência para a lista A, branco, impresso pela Vigilância Municipal. São 2 receitas em cada folha, na mesma folha 4, já vou mostrar o modelo, né? Em substituição temporária emergencial à notificação de receita A, né? Para valer durante o período de desabastecimento, até que a gráfica que venceu a licitação nos entregue, nos forneça, nos reabasteça. Emissão de uma nota técnica estadual, 01 de 2023, explicando toda a situação de desabastecimento, né, de talonários no âmbito dos municípios, na rede pública e privada, né, com um comprometimento, né, para a prescrição desse medicamento da lista A, sobretudo a 1 e a 3, né, e aí motivado por o atraso na conclusão do certame, né, do processo de licitação aberto em agosto de 2022, né, aqui em Campo, no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde. A gente também já fez, a gente precisa orientar, são pelo menos 3 frentes ou 3 públicos, né? Precisamos orientar farmacêuticos, né? Precisamos orientar médicos, prescritores, farmacêuticos dispensadores, que haviam as receitas, e as vigilâncias municipais, que são os órgãos que vão, emissores, né? Que vão emitir as licenças. Então, a gente já fez isso. Na última sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a gente fez à tarde uma live no CRF voltado aos farmacêuticos, ou seja, a ponta da cadeia, né? Explicando aos farmacêuticos sobre a situação de desabastecimento, sobre receituário de emergência para substituir temporariamente as receitas amarelas, né? A gente já fez isso na sexta-feira, dia 3. Estamos fazendo hoje a web aula aqui no Telesaúde, na verdade, a web aula na Escola de Saúde Pública, né, já que se assemelha muito a uma estratégia de programa de saúde, né? Então, a Escola de Saúde está aqui para isso, né? Eu ofereço toda a sua estrutura para um web aula, um webinar, né? Voltada a esclarecer o público, a esse grande público, esse grupo estratégico, são as vigilâncias sanitárias, que vão ser os órgãos emissores, né? Temporariamente emissores de receituário A, durante o período de desabastecimento dos receituários amarelos, dos talões de receita A. A gente elaborou um modelo, a gente está fornecendo um modelo para as vigilâncias, acompanhado de uma nota técnica, que é a nota técnica que vai, inclusive, explicar detalhadamente, e inclusive com algumas regras sobre as quantidades, né, e sobre o ato de fornecer, né. É isso que a gente está aqui hoje no cuidado de explicar tanto a situação do desabastecimento,
como uma solução, uma medida contingencial, emergencial, que é o receituário que foi padronizado, receituário de emergência para a lista A, e das regras, cuidados e conduta que a Vigilância Municipal deve adotar. Na confecção, na impressão, é uma impressão em folha, branca, uma sulfite A4, não é um papel especial, né? E aí ela já vai fornecer, como ela fazia antes, né, durante o atendimento do médico, durante o médico busca a vigilância para retirar o talonário amarelo, agora o médico continua fazendo a mesma coisa, buscando a vigilância municipal. E aí, ela, no lugar do amarelo, ela vai receber um receituário que vai ser impresso no momento, né, do fornecimento, ou a vigilância geral vai ter alguns receituários impressos, né, previamente, como um estoque para a semana, para o dia, né? E aí a vigilância, o médico tem que estar cadastrado, como ele já estava, é o cadastro para receituário A, receituário amarelo, ele tem que estar munido do carimbo dele, por quê? Porque esse carimbo, a vigilância vai solicitar o carimbo do médico, e na presença dele vai apor o carimbo, carimbar todas as receitas, né? Das quais ele vai retirar, ele vai levar gratuitamente que está retirando, e elas já vão previamente carimbadas com os dados do prescritor ou os dados da unidade de saúde, quando é uma clínica, um ambulatório maior de um hospital, né, ou de uma clínica médica, né, ou até de uma unidade básica de saúde, né. Então, as vigilâncias mais ou menos estão familiarizadas com o procedimento de fornecimento que ocorre tanto para um médico um cadastro individual, quando ele fornece um receituário com cadastro de instituição, né, que é um cadastro feito em nome de um hospital ou de uma clínica, de um serviço médico, né. Então, as receitas são impressas, fornecidas, carimbadas já, contendo ou os dados do médico prescritor ou os dados da unidade de saúde, da qual aquele receituário vai ficar e vai ser utilizado. Então, um pouco disso. Tentando sempre a gente mitigar e contornar, né, esse problema de desabastecimento de receituários A. De modo que foi autorizado, né, pela autoridade sanitária estadual, né, a gente tem uma coordenadoria estadual, a gente tem um coordenador estadual, e a gente tem um grupo, uma gerência técnica de farmacêuticos, uma gerência técnica de medicamentos que controla os receituários. Mediante consenso se construiu essa solução temporária, para não prejudicar nem médicos, prescritores, nem, sobretudo, pacientes, né, que precisam desses medicamentos, que têm os diagnósticos ou as indicações para utilizar medicamentos da lista 1, a 2 e a 3. Esse receituário foi padronizado, já foi encaminhado, mas está à disposição das vigilâncias municipais o modelo para que a vigilância emita, carimbe com os dados do prescritor e já autorize no verso da receita o chamado visto da vigilância no verso da receita, né? Por quê? Porque receituários de emergência, eles têm que ser, a farmácia que aviar vai ter que apresentar a vigilância em 72 horas para um visto, para uma anuência, né? Como o receituário ele já é emergencial, por uma falta do receituário devido, e ele será emitido pela vigilância municipal, a vigilância já vai dar o visto, já vai dar o seu visto no verso da receita. De modo que a farmácia que atender não será necessária apresentar a vigilância em 72 horas para visto. A farmácia pode eventualmente consultar, né, vistas a entender a legalidade daquela receita, pedir autorização para visto, mas ela não precisa apresentar necessariamente, né, tal qual ocorre com receituário de emergência, que vai substituir em tese qualquer receita padronizada, né? Então, receituário de emergência para a lista A, agora em janeiro, né, nos próximos 30 dias, ele já vai ser emitido com o visto da vigilância no seu verso. É o que a gente tem nas notas 1, 2 e 3, né? O receituário de emergência só será válido com carimbo e visto da Visa no verso da receita. Não deve ser dispensado no receituário de emergência. O modelo a gente não deve não entregar sem que a vigilância carimbe à frente da receita, né, os dados do prescritor na frente da receita. Terceira nota
a vigilância também vai aproveitar o momento da emissão, da entrega, e já vai dar o seu visto no verso da receita, né? E, além disso, a gente recomenda que o modelo, não a receita, mas o modelo, não seja fornecido. A vigilância vai entregar o receituário pronto, impresso já, para o médico fazer o preenchimento, né? Então, a gente está recomendando as vigilâncias para não fornecer o modelo, fornecer o receituário impresso, já devidamente carimbado, para o médico levar para o seu consultório, para a sua unidade de saúde. Esse é um modelo que foi padronizado, ele se assemelha muito ao receituário branco de controle especial. Ele já consta a justificativa do caráter emergencial ou do contexto emergencial, que é um atraso na conclusão do processo de licitação, de gráfica, né? E aí ele é para apenas um medicamento, uma droga, uma substância em cada receita, né? Ele já tem todos os dados que são necessários para o aviamento, como dados do comprador, né? Que é preenchido no balcão no momento da venda, no momento da dispensação do medicamento, no momento do aviamento da receita, né? E também tem dados do fornecedor, que é o dados do vendedor, né? Os dados da farmácia drogaria, de quem está aviando a receita, que servem tanto para a farmácia pública como para a farmácia privada. Lembrando que, no momento da entrega dela para o médico, a hora que a vigilância vai confeccionar e vai fazer o fornecimento para o médico, como ele fazia com o talão antes, talão de receituário amarelo, ele já aproveita, requisita o carimbo do médico e carimba nesse campo em branco, dados da identificação do emitente, ele já carimba. E aí, se ele fornecer 10 receitas, ele já fornece as 10 receitas devidamente carimbadas, né? E com o visto, com a anuência no verso de cada receita. Tal qual ele fazia, não é um serviço novo, um serviço a mais é a impressão mesmo, né? Mas não é um serviço a mais, esse procedimento já era adotado no caso do receituário amarelo, né? Todas as lâminas saem devidamente carimbadas da vigilância, tentando evitar trocas, empréstimos, cedência de um médico para o outro. Sempre receitas de controle especial, receitas amarelas, elas saem todas carimbadas, né, para que o nome do médico que realmente requisitou, da qual está recebendo aquele receituário ou aquele talão. A diferença agora é que o médico vai receber a receita toda carimbada, né, receita carimbada, tendo os dados do prescritor ou da instituição da qual ele representa, e esse receituário vai ficar no nome da instituição. Então, se for um hospital, porque ele é usado no pronto-socorro no ambulatório do hospital, são os dados do hospital, né? Se for os dados de uma clínica, de uma UPA, tá? Então, tem sempre as duas opções. Ou sai com o carimbo do médico prescritor, né? Ou sai com os dados da clínica, da unidade, da qual aquele médico representa, para que seja utilizado, emitido exclusivamente dentro daquela unidade de saúde, daquele serviço de saúde. Né? Aqui é um outro modelo, uma outra arte, que é apenas para divulgar o modelo, né? Que a gente precisa fazer uma matéria, divulgar, por exemplo, no site da secretaria, no site do Conselho Regional de Farmácia, né? Então, é só um modelo exemplificativo do que é o receituário de emergência, né? Mas quando o farmacêutico for aviar, receber do paciente, ele vai receber esse modelo bonitinho aqui, né? Lógico, contendo o carimbo dos dados do prescritor ou da unidade de saúde, né? E aí, quando é uma unidade de saúde, aí vai ter dois carimbos, né? Porque vai ter o carimbo da unidade de saúde, do hospital, né? Da clínica médica, e vai ter um segundo carimbo, né? Dados do prescritor, dados do médico, né, ou do cirurgião dentista que emitiu aquela receita. Então, ele vai ter dois carimbos quando se tratar de unidade de saúde, né, de um serviço de saúde, ele vai ter os dois carimbos, da unidade emitente do serviço de saúde e do prescritor. O que tem que ter no carimbo do prescritor? Podem ter várias informações, no mínimo são duas. Nome do prescritor, nome completo do prescritor e número do CRM, né? Então, além da assinatura dele, além da data da emissão da receita, data da prescrição, ele não pode ter rasura, ele não pode ser xerocopiado, né, ser fotocópia, né? Então, são elementos de segurança de qualquer receita.
Esse é um modelo apenas para arte de divulgação, né? E esse daqui é o modelo que as vigilâncias vão emitir. Até uma maneira da gente ser responsável e otimizar as impressões, as folhas, né? O papel, são um receituário que o médico vai ter que preencher em 2 vias, né? Então, cada folha já comporta 2 receituários, né? De maneira mais otimizada possível. O arquivo que as vigilâncias municipais vão receber para que façam as suas confecções. Ele não foi pensado uma numeração, tá? Mas se a vigilância quiser emitir uma numeração, não há problema também. Como eles se baseiam no receituário de emergência, o de emergência não tem uma numeração, né? Mas se a vigilância municipal quiser, a vigilância atribui uma numeração, né? Como ele é em 2 vias, então ele vai colocar aí uma numeração para comum, né? Para a primeira e para a segunda via, né? A mesma numeração. Tá? Mas ele não foi pensado em numeração, não, no momento. Mas não há nenhum problema, cada vigilância municipal atribui uma numeração, inclusive para efeito de controle, né? Isso é muito bem-vindo. Aqui um pedacinho, né? um extrato, um trecho da nota técnica estadual, que a gente já encaminhou por e-mail, já encaminhou nos grupos de WhatsApp das visas municipais, tá? Que descreve aí, uma nota técnica descreve um pouco esses detalhes, inclusive os quais a vigilância deve seguir, né? Emitir para médico que está cadastrado na Visa, não entregar um modelo, entregar impresso, né, nas mãos do médico, requisitar, solicitar o carimbo que ele usa, um carimbo que tenha nome e CRM, né, no mínimo. As receitas são emitidas previamente carimbadas e com visto no verso. O que se espera de um visto no verso de uma receita? Uma assinatura de um fiscal ou do próprio coordenador de vigilância, carimbo e assinatura e data, né? Data da emissão, data do visto. Na verdade, a ideia é essa, né? E não se faz necessário cobrar da farmácia o visto em 72 horas. Apenas essa receita ela vai ter que ser apresentada junto à relação mensal de notificação de receita A, né? Já que ela substitui a receita A para todos os fins, né? De maneira temporária e excepcional, né? Mas não tem que sair correndo e apresentar em 72 horas, não. Né? Ela é uma receita de emergência, que ela já é emitida, entregue para o médico com visto no verso. Então, aqui é um pouco da apresentação, dos cuidados, né? Ficamos à disposição lá na Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária para dúvidas, tá? Mas o principal e-mail nosso é gtmed@saúde, que é a Gerência Técnica de Medicamentos e Produtos. Tá? Obrigado a todos. Fico à disposição aí fico à disposição para vocês e a nossa equipe lá no decorrer dos próximos dias. Obrigado, uma boa tarde a todos.